Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Trilha do Lirismo. Aqui é onde eu falo passo a passo para você encontrar o trabalho dos seus sonhos e viver 100% dele. Eu sou a Kel Candela e o tema de hoje é níveis de consciência na sua transição de carreira. Vem comigo! Se você se sente perdido na sua carreira, provavelmente você está num desses 4 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o nível perdidão. É aquela pessoa que está sufocada com o trabalho, se sente presa, mas ela não tem ideia que existe uma solução, que tem como sair dessa situação terrível da qual você se encontra e realmente viver do trabalho que você ama. O segundo nível de consciência é o nível que eu mais gosto, é o nível que eu chamo de luz no fim do túnel. Geralmente os alunos de Um Trabalho para Amar, o curso do Instituto Lira, chegam nesse nível de consciência lá pelo módulo 2 ou módulo 3 do nosso curso. Esse nível 2 de consciência é o tipo de pessoa que tem uma ideia do que quer fazer, do que vai amar de verdade para fazer profissionalmente, mas ainda nem começou a colocar em prática. Vive de um trabalho que não ama, mas tem do outro lado já a esperança de poder viver de algo que você verdadeiramente acredita. No nível 3 de consciência, é o tipo de pessoa que faz o que gosta nos fins de semana. É o trabalho para amar optativo. É aquela pessoa que faz nos fins de semana, que faz nas horas vagas, que até ganha um dinheiro, mas não consegue visualizar como que vai viver 100% daquilo. Esse é um dos níveis mais fáceis de lapidar. Essa pessoa já tem o sonho validado. Então, você só precisa de alguns ajustes finos para você conseguir verdadeiramente focar 100% no que você quer. O último nível é o nível 4 de consciência. No último nível de consciência, você já ama o que você faz, você já tem um trabalho que você verdadeiramente gosta. O problema é que você não soube planejar direito, você fez um planejamento muito ruim para conseguir viver disso. Então existem vários empecilhos, como tempo, dinheiro, coisas que te atrapalham de viver aquilo de uma forma plena e equilibrada. Eu vou explicar para você cada um dos níveis agora. No primeiro nível, que é o tipo de pessoa que se sente sufocada, geralmente você tem pensamentos de eu tô sufocado, eu tô numa prisão, eu me sinto preso ou presa dentro do meu trabalho que eu não gosto. Sabe como que eu sei que isso é uma frase comum? Porque a maioria das pessoas que me procuram, que estão nesse nível, descrevem a vida e a carreira exatamente do mesmo jeito. Geralmente, as pessoas que procuram um MUTA, o método Um Trabalho para Amar, estão exatamente nesse nível de consciência. Se você quer sair do nível de consciência do perdidão, você precisa investir muito em autoconhecimento. Só falar que você está preso na sua carreira é muito abrangente. Você precisa entender o que você verdadeiramente ama como profissão. Você tem pessoas que estão ali, que vão te apoiar nessa transição de carreira? Quais são os pontos que você amaria numa nova profissão? Para te ajudar nisso, eu te aconselho a preencher a blueprint de propósito de vida. Lá tem todas as questões que você precisa responder para verdadeiramente encontrar esse trabalho que você ama. E outro ponto importante, quando você preencher, seja blueprint ou qualquer outra ferramenta de propósito de vida, você não vai encontrar o trabalho que você ama de cara, mas você precisa encontrar o seu norte, abraçar isso como uma verdade para você e investir nessa nova profissão. Só com investimento e tempo você vai ter certeza absoluta que é aquilo ali que você nasceu para fazer. Se você se sente perdido ou perdida na sua carreira, você precisa usar o seu passado e o seu futuro a seu favor. Mas como assim? Você precisa olhar para o teu passado e identificar em todas as suas experiências quais foram as coisas que você verdadeiramente amava.
Então, volta pro seu passado, pensa em todas as profissões que você teve, pensa nos momentos que você teve no colégio, na escola, na faculdade, com a sua família e amigos. O que dali você pode tirar que você verdadeiramente amava? E isso vai servir como um norte de para onde você deve ir. E como que você vai usar o futuro para o mesmo fim? Eu gosto de imaginar a Kel velhinha contando a carreira incrível que ela teve para os netos, de uma forma que os netos saíssem inspirados dessa conversa. Desse jeito eu consigo ter uma ideia de qual é o caminho que eu quero seguir profissionalmente. Desse jeito você consegue usar o passado e o futuro para te gerar autoconhecimento, para poder melhorar o seu planejamento em prol da carreira que você ama. Se você já sabe o que você ama, mas ainda não tem ideia de como você vive isso, você precisa investir em planejamento. E eu sei o que você vai me falar, porque como eu disse, muita gente passa por isso dentro do curso Um Trabalho para Amar. E geralmente a reclamação que eu mais escuto é: mas Kel, minha vida já é toda planejada, eu tenho horário para entrar e sair do trabalho que eu não gosto, eu não quero mais regras. E eu entendo isso, foi exatamente por excesso de planejamento que você tem a vida frustrada que você tem hoje na carreira. Só que tem um detalhe: esses vão ser os seus planejamentos, essas vão ser as suas regras. E por isso você precisa amar de verdade o resultado que você vai gerar com o seu trabalho novo. Porque esse resultado que vai fazer você seguir o passo a passo do planejamento. Sem planejamento, você não tem indicadores para saber se você está indo para o caminho correto. Então, você precisa sim se planejar e você precisa fazer otimizações nesse percurso para você conseguir viver do que você ama no menor tempo possível. Esse é o único jeito de você se livrar das regras que você não gosta. Se você já sabe qual é o trabalho que você ama, mas não tem ideia de como que você vai viver dele, você precisa focar em 3 pontos principais do planejamento. O primeiro ponto do planejamento são as habilidades. Você precisa entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para viver do trabalho que você ama. Aqui a gente divide habilidades em 2 níveis diferentes. Habilidades técnicas. Então, por exemplo, quando eu precisei fazer minha transição de carreira, eu precisava aprender mais sobre ferramentas de desenvolvimento pessoal, eu precisava aprender sobre marketing, eu precisava aprender sobre a parte administrativa de um negócio. Isso são hard skills, habilidades técnicas. E também existem as habilidades soft, as habilidades socioemocionais, que é negociação, comunicação. Apesar de não existir, eu adoro usar essa palavra, que é escutação, que é você aprender a escutar melhor as pessoas. Então você precisa entender quais são as hards e as soft skills e desenvolver elas, criar um planejamento para isso. O segundo nível do planejamento que você precisa focar é criar um plano A e um plano B e um plano C que te leve do seu ponto A para o seu ponto B. Então vamos supor que o seu ponto A é o que você está hoje. E o ponto B é você vivendo 100% do trabalho que você ama. No meio do caminho vão ter empecilhos que vão te atrapalhar e tu vai falar assim, talvez eu não esteja indo para o caminho certo. Mas na verdade, esses empecilhos só estão mostrando para você que esse não é o melhor caminho para você viver do que você ama. Então você precisa ter planos backups, planos alternativos, que todos eles te levam para o mesmo ponto, que é o trabalho que você ama. E o terceiro ponto do planejamento que você precisa focar, eu não lembro. Deixa eu lembrar. Errou! Gente, o que é mesmo? E o terceiro ponto do planejamento que você precisa focar é a parte de exclusão. A gente acha que planejamento é só para poder ter mais coisas da vida. Por exemplo, mais habilidades, mais caminhos para você seguir. Mas na verdade mesmo, excluir coisas faz parte do seu planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até eu começar a trabalhar com tecnologia, fazer vídeo, mexer em rede social, eu não precisava de um super celular.
Então, como eu não precisava de um super celular, eu não trabalhava e o meu dinheiro não era para ficar trocando de celular pelo modelo novo toda vez que saía um. Para mim tava bom aquele celularzinho que fazia o básico. Eu só precisei de um celular decente quando eu precisei trabalhar com ele, porque isso me gerava receita. Outro ponto para você excluir é o cachorro. Você pode excluir o cachorro da sua vida, olha só. Outro ponto que você precisa focar no planejamento é excluir o que você não precisa. Dessa forma, você trabalha para poder construir só o que você verdadeiramente ama. Vou dar um exemplo. Antes de trabalhar com essa parte do mundo digital, fazer vídeo, mexer com redes sociais, eu não precisava de um super celular. Dessa forma, o dinheiro que eu ganhava no mundo CLT era investido em livro, curso, coisas que iam me agregar para eu fazer minha transição de carreira e não em trocar o meu celular por um modelo novo, porque aquilo realmente não ia me agregar em nada do que eu gostaria para o meu futuro. Então você precisa dar uma olhada na sua vida e ver todas as coisas que dá para você excluir, porque isso não faz parte de quem você gostaria de ser e nem do trabalho que você quer amar de verdade. Se você é o tipo de pessoa que vive do que ama só nos fins de semana e tem aquele trabalho para amar como hobby, você precisa entender 2 pontos importantes. O primeiro é que você precisa mudar a sua percepção sobre o seu trabalho. Falar que aquilo ali não é para você, que é só um hobby, na verdade é uma desculpa que você está dando. Se o seu trabalho já te rende algum dinheiro, é porque o seu sonho, o seu trabalho que você ama foi validado. Se existe uma pessoa que vive 100% do que você ama, a diferença entre você e aquela pessoa é que essa outra pessoa passou mais tempo aperfeiçoando, desenvolvendo novas técnicas e fazendo o nome dela nesse ramo. Você só precisa mudar a sua visão, desenvolver um mindset diferente para que você deixe de ver aquele trabalho que você ama como hobby. Geralmente as pessoas que fazem isso são aquelas pessoas que colocam um trabalho que amam num pedestal, acham que nunca vão estar boas o bastante para poder viver 100% daquilo, porque aquele trabalho incrível, maravilhoso que está no pedestal merece algo muito melhor. E aí você, por achar que merece algo muito melhor, você não se dedica para se desenvolver o suficiente para viver e ser melhor por aquele trabalho. E aí, o que você precisa ficar de olho? Quando alguma coisa acontecer na sua vida, se você trata o trabalho dos seus sonhos, o amor da sua vida como hobby, quando acontecer o primeiro empecilho, vai ser a primeira coisa que você vai excluir da tua vida. Aconteceu qualquer coisa, você vai deixar e excluir aquele trabalho que você ama. Nasceu um filho, você foi mandado embora do seu trabalho, aconteceu de ter algum problema de saúde na sua família. Aquilo ali que é hobby pode ser deixado para depois. E é assim que a maioria dos sonhos são abandonados, são deixados de lado. Você não pode tratar o amor da sua vida como se fosse um crush de fim de semana. Você tem que tratar o amor da sua vida como o amor da sua vida. E esse é o trabalho dos seus sonhos, é o trabalho que você ama. Então você precisa se desenvolver para estar no mesmo nível desse trabalho. Combinado? Outra desculpa que as pessoas que vivem dos seus sonhos no fim de semana dão é que aquilo ali não dá dinheiro bastante. Mas vamos combinar uma coisa? Faz o seguinte, conta comigo, para você fazer uma medicina da vida. Em média, 4 anos para você tirar a nota suficiente no Enem para entrar numa boa faculdade. A faculdade de medicina leva em média 6 anos para você formar, se você não tomar pau em matéria nenhuma. Aí já foram 10 anos. Você vai fazer uma especialização, porque para ser médico você precisa ter uma especialização. São mais ou menos uns 4 anos. Tem especialização de 2, 3, tem especialização de 6. Vamos pegar a média 4 anos. Foram 14 anos para você ganhar dinheiro como médico. Então, médico dá dinheiro? Medicina dá dinheiro? Dá, mas são 14 anos. Se você pega o trabalho que você ama, seja ele qual for, e dedicar 14 anos, você também vai ganhar dinheiro. Então, pare de tratar o trabalho que você ama como se fosse uma coisa de segunda categoria. Você só precisa se dedicar o suficiente para poder encontrar qual é o melhor caminho para poder viver dele. Se você é o tipo de
pessoa que vive do que ama só nos fins de semana, você precisa desligar o seu autocrítico. O autocrítico é aquela vozinha que vai falar que você não é o bastante para aquela profissão. Vai por mim, você é o bastante para aquela profissão. A pessoa que você é hoje é o suficiente para você ir para o próximo nível. Ninguém começa no último nível da profissão, onde você já é o fodão, que cobra o tanto que você quiser e todo mundo faz fila para ser atendido por você. Não é assim que acontece. O primeiro nível é exatamente o que você está hoje, independente de qual é ele. Você precisa sempre focar no próximo nível. Qual é o próximo nível para o momento que você está hoje na carreira que você ama? E não o último nível incrível. Então, desliga esse autocrítico. Para te ajudar, nunca se apaixona pelo trabalho que você vai fazer. Toda vez que você se apaixona por algo, você acaba tendo aquele amor platônico que fica um negócio muito acima do que você realmente quer. Se apaixona pelo resultado que você vai gerar. Então, desde o primeiro nível, você já precisa vivenciar esse resultado, mesmo que ele seja bem pequenininho no dia a dia. Então, se apaixone pelo resultado que você gera. E para ficar mais fácil para você vivenciar o trabalho que você ama, tenha na sua consciência que uma transição de carreira demora em média de 6 meses a 2 anos, dependendo do que você quer fazer para poder amar verdadeiramente o seu trabalho. Então, não vai ser do dia para a noite, não é um milagre que vai acontecer e você decidiu que vai viver 100% daquilo, no outro dia você vai estar vivendo. Você vai precisar do planejamento que eu falei para o nível anterior, você vai precisar também se apaixonar pelo dia a dia, pela rotina, pela construção desse trabalho incrível que vai estar na sua rotina no horário comercial também. Se você já vive do que você ama, mas mesmo assim você não se sente tão feliz, tão motivado quanto você achou que se sentiria, é porque alguma coisa não está de acordo no seu equilíbrio, no seu balanço. Geralmente, as pessoas que estão nesse momento da vida e da carreira falam pra mim que elas têm vergonha de falar para os familiares e para as pessoas que acreditaram nela ou nele, né, que essa pessoa se sente fracassada como pessoa, como profissional, que acha que não serve para fazer absolutamente nada. Se você não foi capaz de fazer o seu trabalho dos sonhos te fazer feliz, o que então te faria feliz? Mas calma. O seu problema é o mais fácil de resolver. Você precisa, na verdade, fazer um balanço entre os 5 A's do propósito de vida, que são eles: amor, ajuda, atividade, atuação e ambição. Você precisa dos 5 A's do propósito de vida em harmonia para você ser feliz com o que você verdadeiramente ama. Se você já ama o seu trabalho, mas não está muito feliz, não está se sentindo uma pessoa plena com ele, você precisa ter o equilíbrio entre os 5 A's do propósito de vida. Se você já tem o que você ama, então a gente descarta o primeiro A, que é o amor, porque a gente já sabe que esse é o trabalho que você ama. Então a gente vai para o segundo A do propósito de vida. O segundo A do propósito de vida é a ajuda. O seu trabalho que você faz é condizente com o que as outras pessoas ao seu redor precisam? Você consegue ser colaborativo, colaborativa? Você agrega valor para um grupo específico de pessoas? Se sim, beleza, vamos pro próximo A. Se não, veja como que você consegue gerar mais resultado com o trabalho que você ama. Lembra que tudo aqui está no resultado e não no trabalho em si. O terceiro A do propósito de vida é a ambição. O trabalho que você ama gera dinheiro condizente com o estilo de vida que você leva hoje? Se sim, ótimo, beleza. Se não, você precisa lidar com 2 lados dessa moeda. O primeiro lado é como rentabilizar mais o seu sonho. O outro lado dessa moeda é a vida que você leva. Você precisa ajustar e adequar para que ela fique mais condizente com a rentabilidade que você gera. Você aumentando o seu lucro de um lado e você diminuindo os gastos do outro, a ambição vai ser com certeza sanada.
O quarto A do propósito de vida é a atividade. O que você tem de habilidades hoje na sua atividade de acordo com os desafios que você prega, né, que você tem para desempenhar no seu dia a dia. Se o seu nível de habilidade está muito alto, com um nível baixo de desafio, você vai cair naquela zona de tédio, de marasmo, não vai ser gostoso estar realmente nesse trabalho. Se o seu nível de desafio está muito grande, com o nível de habilidade baixo, você vai ter um alto índice de ansiedade. Para você entrar em flow e para você viver do trabalho que você ama de uma forma que te motiva, você precisa ter um alto nível de dificuldade e um alto nível de habilidade. Então você tem que estar constantemente desenvolvendo. Então faz esse balanço na sua carreira hoje, no seu trabalho. Qual que você tem mais ou menos que precisa ser desenvolvido? São mais habilidades ou mais dificuldades, novos desafios na sua carreira? Dessa forma, você consegue sanar esse A do propósito de vida. O último A do propósito de vida é a atuação. Você precisa entender se o estilo de vida que você leva está condizente com a vida do seu trabalho. Vamos supor que quando você começou esse trabalho que você ama, a sua vida pessoal era de um jeito. Você era solteiro, solteira e estava tudo ok. Não tinha problema você trabalhar muito. Mas com os anos isso mudou. Hoje em dia você tem crianças pequenas em casa, um relacionamento sólido, você precisa se preocupar com as outras áreas da sua vida também. Só que você continuou mantendo aquele ritmo de trabalho insano, trabalhar até nos fins de semana, e isso tem te desgastado muito porque você não está dando atenção para outras áreas da sua vida que também são importantes. Isso é muito difícil para você mudar. Esse é o A do propósito de vida mais difícil para ser modificado por quem já trabalha com o que ama, porque você demorou muito tempo para conquistar essa carreira. Você é o tipo de pessoa que se planejou por muitos anos, deu muito duro e você tem medo de abrir mão de determinadas formas de trabalho para poder se dedicar a outras áreas da sua vida. Você tem medo de perder isso daqui. Você precisa de novas formas, ser criativo ou criativa, para você continuar vivendo do que você ama de uma forma que você tenha flexibilidade de tempo para poder se dedicar a outras áreas da sua vida também. Ter o equilíbrio entre os 5 A's do propósito de vida, esses 5 pontos, é o único caminho que eu vejo e que eu conheço para que você seja 100% feliz e pleno com o trabalho que você ama, fazendo aquilo que você verdadeiramente ama. Essa foi a trilha do lirismo. Eu sou a Kel Candela e aqui é onde eu te ajudo a viver do trabalho que você ama, ou seja, encontrar o seu propósito de vida e conseguir viver 100% dele. O conteúdo de hoje foi sobre os níveis de consciência na sua transição de carreira. E se você quer ter acesso a mais conteúdo para sair dessa sua carreira frustrada e viver do que você ama, entra no nosso canal do Telegram ou segue o Instituto Lyra nas redes sociais. Eu te espero por lá!